Entende o peso que você carrega no coração? Os medos que você não conta para ninguém? Talvez você até tenha tentado ignorar esse chamado, mas ele continua te buscando, porque te ama com um amor que o mundo não pode explicar. Estamos falando de um Cristo que não está morto. Não é uma história antiga, não é um personagem distante. Ele está vivo, e ele não é um Cristo ausente que te deixou a própria sorte. Ele está agora te chamando para mais perto. Ele não está longe. Ele está aqui, neste momento, batendo a porta do seu coração, esperando que você abra. Quantas vezes você sentiu um vazio dentro de você e tentou preencher com coisas deste mundo? Relacionamentos, dinheiro, status, mas nada preenche. Sabe por quê? Porque só Jesus pode saciar essa fome da sua alma. Só Ele pode dar sentido à sua vida. E eu quero te dizer algo poderoso. Ele te vê, Ele te conhece, e Ele não desistiu de você. Hoje você precisa decidir. Vai continuar vivendo como se Ele fosse um Cristo distante? Ou vai abrir os olhos para enxergar que Ele está mais perto do que você imagina? Se você crê que Ele é real, se você crê que Ele ainda transforma vidas, então abra o coração, porque hoje é dia de transformação. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de reconhecer que Jesus não está longe. Ele está aqui, com você. Então continue comigo, porque esta pode ser a resposta que você estava buscando. A palavra que Deus preparou para você neste momento. Não deixe essa oportunidade passar. Abra seu coração e venha comigo para o restante desta mensagem, porque Deus tem algo profundo para te dizer. Tudo começou muito antes de Belém. O Antigo Testamento já trazia promessas de um Messias que pisaria neste mundo para resgatar a humanidade caída. Desde Gênesis, quando Deus anunciou que haveria de vir alguém para esmagar a cabeça da serpente, a esperança de um libertador começou a florescer nos corações dos fiéis. Não foi um rumor passageiro, mas uma crença sólida, nutrida pela sucessão de profecias. O profeta Isaías descreveu a vinda de uma criança que receberia o nome de Emanuel, mostrando que Deus estaria conosco de modo único. Durante gerações, o povo de Israel aguardou esse momento histórico. Havia um silêncio profético que perdurava por séculos, mas ninguém imaginava como o plano divino se cumpriria. A expectativa era por um rei poderoso que se assentasse em tronos terrenos. Contudo, a forma como Deus cumpre suas promessas costuma surpreender. Ele escolheu um vilarejo simples, chamado Belém, para que seu filho viesse ao mundo. Em uma manjedoura, sem pompa ou cerimônia, o rei do universo chorou como qualquer recém-nascido. Os céus vibraram com o cântico dos anjos, mas a terra não entendeu que aquele bebê era a luz prometida para as nações. Maria e José vivenciaram algo que jamais imaginaram. Ela, uma jovem virgem, envolvida por uma graça divina, concebeu o Salvador. Ele, um homem justo, assumiu o desafio de proteger e cuidar do Filho de Deus. Nenhum deles tinha todos os detalhes do futuro, mas ambos traziam dentro de si a certeza de que cumpriam um propósito maior. A notícia sobre aquele nascimento espalhou-se lentamente. Pastores foram os primeiros a ouvir a boa nova, logo após os anjos os visitarem com uma mensagem de grande alegria. Os humildes foram os primeiros a prestigiar o novo rei, indicando que o Messias viria para todos, não apenas para os poderosos. Nosso olhar precisa retornar a esses acontecimentos para que entendamos. Deus não se esqueceu de suas promessas. O Cristo, mencionado em profecias, se tornou gente, caminhou entre nós. O que parecia distante se concretizou, e a história humana nunca mais seria a mesma. A partir do nascimento do Messias, nada continuou igual. Embora o mundo externo aparentemente seguisse seu ritmo normal, havia um movimento silencioso, quase imperceptível, transformando vidas. O próprio calendário ocidental passou a ser contado a partir da existência de Jesus, provando como ele marcaria definitivamente toda a civilização. Na adolescência, Jesus crescia em sabedoria e graça. A Bíblia destaca que ele se dedicava a aprender e a ouvir.
mostrando a humildade daquele que, embora sendo Deus, vivia como um homem comum. Seu primeiro milagre, registrado em um casamento em Caná da Galileia, demonstrou como ele tinha o poder de intervir na realidade humana e trazer solução para problemas aparentemente banais. Muito antes de iniciar seu ministério público, Cristo passou por um momento decisivo no deserto. Ele foi tentado pelo diabo em diferentes aspectos, mas resistiu firmemente, sustentado na palavra. Essa experiência nos indica que ninguém está livre de provações. No entanto, o Filho de Deus venceu todas, apontando o caminho para que também sejamos mais que vencedores. Havia quem desejasse vê-lo triunfando politicamente, esperando que ele expulsasse as potências opressoras do período. Mas o reino que ele veio estabelecer não se restringia às estruturas terrenas. Seu propósito era mais profundo: resgatar a humanidade da separação espiritual. A mudança na história não ocorreria por estratégias políticas, mas pela substituição do medo pela esperança. Cristo ensinava que havia chegado o tempo do arrependimento. Em contato direto com pescadores, cobradores de impostos e pessoas excluídas, ele mostrava o valor de cada alma. Suas palavras encheram o coração de pecadores de compaixão e vida. Homens e mulheres, outrora desprezados, começaram a encontrar um lugar de acolhimento, uma razão para acreditar em um novo começo. Por que foi tão especial o modo como Jesus veio ao mundo? Segundo Lucas, o anjo Gabriel declarou a Maria que aquele seria um nascimento sobrenatural, diferente de todos os outros. A concepção virginal de Maria não foi mero símbolo. Foi uma intervenção divina, provando que o Filho não teria mácula do pecado humano, pois sua origem era do Espírito Santo. Essa concepção distinta indica que a redenção não poderia partir dos próprios homens. Todas as tentativas anteriores de consertar o mundo falharam, pois a humanidade estava ferida em sua natureza. Somente alguém perfeito, sem culpa, poderia realizar um sacrifício eficaz para salvar. Essa é a base da nossa fé. Aquele que se fez carne assumiu nossas dores, mas não herdou nossa corrupção interior. O evangelista João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, enfatizando que o Criador pisou na realidade terrena. Não foi um espírito, nem uma aparição momentânea, mas uma vida real, com corpo e sangue. O impacto disso é gigantesco, pois revela um Deus que não se mantém distante dos problemas humanos. Pelo contrário, ele se aproxima, sente fome, cansaço e experimenta nossas limitações. Se perguntarmos por que tudo aconteceu assim, encontraremos respostas na graça divina. O amor de Deus não se deteve em simples palavras, mas manifestou-se de modo palpável. O nascimento de Jesus marcou o início de uma era em que a porta do céu foi aberta para os homens e mulheres que creem. Agora, já não há separação intransponível entre o sagrado e o profano. Cada detalhe registrado nos evangelhos sublinha a humildade daquele que, sendo Senhor, não nasceu em palácios, mas num estábulo. Pastores e estrangeiros foram testemunhas. Com isso, Deus mostrava que a mensagem do Evangelho não reconhece fronteiras de classe ou nacionalidade. Esse nascimento sobrenatural ecoa como prova da fidelidade divina, uma promessa concretizada na simplicidade do dia a dia. Com o passar do tempo, Jesus começou a chamar homens comuns para seguirem seus passos: pescadores, coletores de impostos, gente sem destaque social. Cada discípulo foi escolhido pelo Mestre, não por ter grandes currículos, mas pela disponibilidade do coração. A presença de Cristo revolucionou o modo como eles enxergavam a vida. O chamado de Pedro, André, Tiago e João resume bem esse impacto. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram o Salvador. A voz de Jesus tinha uma autoridade diferente, um poder que lhes arrancava do cotidiano para algo maior. O testemunho deles transformou-se em base para a propagação